Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos estar aqui com um daqueles assuntos que vão deixar muitos religiosos de cabelo em pé. Hoje nós vamos falar sobre a prova de que Jesus não ressuscitou. Isso mesmo, isso que você está ouvindo, Jesus não ressuscitou. Eu venho trabalhando aí a respeito dessa questão de Jesus. Eu fiz aí, compus um livro digital, você pode adquirir, você pode entrar em contato comigo e adquirir esse livro. Tem mais de 100 páginas onde eu trato as profecias, onde eu falo sobre a questão da ressurreição, onde eu falo sobre um monte de coisa. E hoje eu vim trazer mais um material complementar e você pode estar adquirindo esses materiais entrando em contato comigo. Pois bem, antes de nós iniciarmos aqui, já deixa aquele like no vídeo, compartilha essa mensagem para o máximo de pessoas que você conseguir e se inscreva aqui na nossa página, no nosso canal. Esse vídeo vai estar ficando aqui disponível tanto no Facebook quanto no YouTube. E hoje nós vamos enterrar de vez esse assunto sobre a questão de Jesus. Se você quer saber se Jesus, se os historiadores falaram de Jesus, se as profecias do Antigo Testamento falam de Jesus, se realmente esse personagem é da maneira que as pessoas colocam aí, que a religião coloca, você pode adquirir o meu esboço. Adquiri, aliás, meu livro digital, mais de 100 páginas, onde eu trato só sobre essa questão, tá? Dentro da história, dentro do hebraico, dentro do grego, para não termos dor de cabeça, tá? Bom, eu nessas pesquisas que eu venho fazendo, eu encontrei algo interessante. A tumba de Jesus. O que que acontece, pessoal? Algumas pessoas, com esse achado arqueológico, as pessoas tentaram aí jogar por terra, falar que não teve validade, etc e tal, porque uma vez que fosse comprovado, seja comprovado que essa tumba seja uma das tumbas de Jesus, né? E é uma coisa muito interessante que vocês vão ver aqui, que coincidência não existe, né, pessoal? Coincidência não existe. Então vocês vão ver algo muito interessante que as pessoas tentaram, e alguns estudiosos tentaram lançar por terra, mas não tem como não. Porque se você for colocar isso aqui, muitas pessoas tentam desacreditar alguns achados porque sabem que tem coisas que se for colocar, por exemplo, como a tumba de Jesus, onde que vai parar a ressurreição? E sobre a historicidade dos relatos da ressurreição, eu falo sobre isso no meu livro, tá? Que não passa apenas de uma farsa, de uma interpolação, e nem deveria estar no texto esses relatos da ressurreição, ou seja, tudo deturpado para tentar provar uma ressurreição que não existiu. Pois bem, hoje nós vamos enterrar esse assunto de uma vez. Vamos mostrar para vocês, vocês estão vendo a foto do achado aí, onde tem essa inscrição que vai dizer o seguinte: a tumba de Talpiot, ou tumba de Talpiot, é uma tumba escavada na rocha descoberta em 1980, no bairro de Talpiot Oriental, 5 quilômetros, ou seja, 3 milhas ao sul da cidade velha de Jerusalém Oriental. Continha 10 ossários, 6 escritos com epígrafes, incluindo um interpretado como Yeshua Bar Yosef, Jesus, Jeshua ou Jesus, filho de José, embora a inscrição seja a tradução e interpretação sejam amplamente contestadas, ou seja, contestadas por estudiosos aí que tentam jogar por terra, porque senão a ressurreição termina de enterrar de uma vez, né? A tumba também rendeu vários restos humanos e várias esculturas, tá? A descoberta de Talpiot foi documentada em 1994 no catálogo de ossários judaicos nas coleções do Estado de Israel, números 701 a 709, e discutido pela primeira vez na mídia no Reino Unido em março de abril de 1996. Mais tarde naquele ano, um artigo que descreve a descoberta foi publicado no volume 29 da Aticote, a revista de autoridade da antiguidades de Israel. Uma questão central considerou a probabilidade de que um túmulo possa conter o grupo específico de nomes como túmulo de Talpiot. Especialistas como Richard Brockam, David Maravá, Amos Kloner afirmaram que as inscrições arqueológicas com o nome de Jesus são comuns. Como de fato, pessoal, se você pegar dentro da história, e a Bíblia utiliza muito de anacronismo, eu venho explicando sobre essa questão. Anacronismo é quando você pega um personagem que era histórico, ou seja, um personagem que existiu, você tira aquele personagem do contexto dele para colocar ele num contexto que você cria, que você
torna real conforme a sua imaginação na sua escrita ali, ou seja, algo que não tem nada a ver com a realidade, e a Bíblia utiliza muito disso, anacronismo. Então nós vemos ao longo da história que existem vários Jesus, ou seja, nós temos Jesus, que é o nome judaico, que é o nome Yeshua. O nome Yeshua, você tem Yeshua Bar Kokhba, tem Yeshua Ben Pantira, Ben Ananias, ou seja, filho de Ananias, filho de Pandira. Aí vem a pergunta, qual desses Jesus que a Bíblia utilizou para fomentar a história do Jesus que está nos evangelhos? Porque tem pessoas que acham que o Jesus dos evangelhos é um Jesus real, mas a verdade, quando você investiga, quando você estuda, você veja que tem muitas inconsistências que ficam inexplicáveis. Fica muito difícil você provar aí um Jesus como um personagem que realmente tenha existido, justamente por conta dessa questão. Então, ou seja, a Bíblia provavelmente ela se usou de um anacronismo, ou seja, utilizou um anacronismo para criar um personagem. E hoje as pessoas pegam esse personagem, eu venho explicando, aí tem um vídeo que eu fiz anteriormente falando do verdadeiro Deus adorado pelos cristãos, que eu mostro ali qual que era a imagem, né, de uma pessoa crucificada, ou seja, uma cabeça de asno com um corpo de uma pessoa sendo crucificada e sendo adorada. Então, ou seja, esse era o Deus adorado pelos cristãos antigamente, que as pessoas não mostram dentro do cristianismo. Eu estou mostrando isso para vocês aqui. Então, ou seja, é um nome comum e tem vários. Qual deles que a Bíblia se utilizou? Fica essa perguntinha para os religiosos. Paul Maier, professor de História Antiga da Western Michigan University, observa que havia pelo menos 21 Yeshuas, ou Jesus, famosos o suficiente para serem incluídos nas histórias de Joséfo. Aí vem a pergunta, qual desses Jesus que é o Jesus verdadeiro? Ah, não, mas Joséfo ele fala a respeito de Jesus lá que foi crucificado. Será? Se você quer saber a respeito se isso é uma verdade ou apenas uma interpolação, ou seja, um acréscimo por parte de cristãos, você pode adquirir o meu material, o meu e-book que se chama Jesus, Verdade ou Mito? Mais de 100 páginas, onde eu também abordo essa questão desses supostos historiadores que citam Jesus, tá? Então, ou seja, é um nome comum, a Bíblia provavelmente se utilizou de um desses nomes, a inscrição contendo Bar Yosef, filho de José, as referências bibliográficas estão sempre aí para vocês pesquisarem, tá? Tudo que é feito aqui tem fundamentação, então vocês podem estar pesquisando aí. Então a inscrição aqui é justamente essa inscrição que vocês estão vendo aí, tá, pessoal? O meu computador está aqui dando uma pequena travadinha, mas já volta ao normal. Mas vamos aqui, olha só para você ver. Então a inscrição que é alegada como Yeshua Bar Yosef, tá aí ó, a inscrição aqui, ou seja, o Bar Yosef, tá aí, foi identificado aqui, tá? Inscrição com o nome de Jesus, ela está aqui, tá? Normalmente Jesus seria soletrado com pelo menos 4 consoantes da direita para a esquerda, Yud, Shin, Vav, Ain, ou Yeshua. No ossuário de Jesus, as 2 primeiras consoantes, lendo da direita para a esquerda, o Y e o SH, né? Que é o Yud e o Shin, parecem estar unidos, se é que isso é que estamos vendo corretamente. A consoante que serviu para marcar o som de U neste nome, o Vav aparentemente está faltando. Hashman, que marcou a tradução de Yeshua com um ponto de interrogação para denotar incerteza. Só que nós temos também uma questão seguinte dentro do hebraico, tá, pessoal? Nós temos a escrita plena e nós temos também a escrita defectiva, tá? Talvez o nome que esteja escrito aqui, que eles estão alegando, que é isso que os estudiosos não demonstram para as pessoas, para tentar deturpar os achados, é que existem as escritas plenas e as escritas defectivas. As escritas plenas é como se fosse um nome mais curto, tá? Com algumas letras, algumas consoantes ali que não se encontram na escrita plena, que seria escrita por extenso ali com todas as consoantes bonitinho. Então, ou seja, aqui provavelmente é um caso de escrita defectiva, tá? Então isso aí é só uma pequena informação, um pequeno adendo para aqueles desinformados estudiosos que tentam deturpar aí essa questão, tá? Outra inscrição também com o suposto nome de Maria. Nós temos aqui, ó, Maria Menu, ou Mara, né? Nós temos essa inscrição aí. Houve muita contestação, nós temos essa questão aí, por parte de estudiosos em relação a essas inscrições achadas nos túmulos, considerados por alguns como sendo Jesus de Nazaré, tá?
Então, ou seja, tem muita contestação porque justamente é o que eu estava explicando. Uma vez que o túmulo seja o túmulo de Jesus, joga por terra a ressurreição, pessoal. Pode esquecer de ressurreição. E como o próprio Paulo fala, que se Jesus Cristo ele não ressuscitou, é vã a vossa fé. E aí, pessoal, como que fica? Será que Paulo ele não estaria dando um pequeno alerta para os cristãos daquela época, os chamados cristãos daquela época? Será se que Paulo não estava dando um pequeno alerta, alertando as pessoas que Jesus ele não ressuscitou? Ou talvez esses achados, né, esse conhecimento, já era algo que as pessoas tinham na época de que realmente Jesus não ressuscitou? Fica aí essa perguntinha para vocês, tá? Alguns alegam que o nome Jesus é comum, não dando margem a significar o Jesus dos evangelhos. Porém, devemos lembrar que seria impossível tamanha coincidência envolvendo os nomes de Jesus, Maria, José, Judas e Mateus, que são personagens descritos nos evangelhos como próximos de Jesus. Quando você pega esse achado nesse ossuário aqui, o nome dessas pessoas, ou seja, Jesus, Maria e José que eram pais de Jesus, Judas e Mateus, ou seja, que eram ali, no caso Judas que era irmão de Jesus, e tinha ali Mateus que era ali um dos seus discípulos. Seria apenas coincidência isso? Existe tamanha coincidência? E fica aí essa perguntinha para vocês aí raciocinarem. Mesmo que seja um nome amplamente descrito nos ossuários da tumba, o que denota uma possível tentativa de supressão a esse nome, uma vez que os judeus não o aceitam como um suposto Messias, ou seja, seria uma tentativa de supressão. Os judeus pegariam toda pessoa que teria o nome de Jesus, eles vão colocar os ossos desses camaradas lá junto lá, porque era até algo repugnante para os judeus, por que os judeus não aceitam a respeito que Jesus é o Messias? Pode adquirir o meu material e você vai saber por que os judeus não aceitam Jesus como Messias, tá? Ou seja, as profecias que se referem a Jesus são o famoso texto sem contexto que gera pretexto. É exatamente isso. Outro fato é que Jesus foi crucificado nos arredores de Jerusalém, o que não impossibilita de ter seu corpo depositado em um local para depois ter o seu ossuário guardado. Então, ou seja, é outra questão também que os estudiosos não explicaram, tá? Que está aí justamente nessa questão, ou seja, Jesus foi crucificado nos arredores de Jerusalém. Então é perfeitamente possível que os seus ossos tenham ido parar nesse túmulo. E se tratando de uma figura que é ícone de fé e considerado por muitos como Deus, não seria de estranhar a tentativa de suprimir qualquer vestígio sem uma pesquisa séria considerando validações adequadas para mostrar a veracidade dos fatos, ou seja, carbono 14 e tantos outros exames que não foram feitos aí, que os estudiosos tentaram contestar as pessoas que defenderam esse achado, né? Vocês podem pesquisar a história que teve, foi até um filme que foi feito a respeito dessa questão, um documentário, e muitos tentaram contestar aí para tentar invalidar. E na verdade é isso que a academia faz, né? Quando tem alguma coisa que vai contra a crença, os artigos, né, que são colocados lá, eles simplesmente, ou seja, tentam suprimir sem colocar algo sério, uma pesquisa bem mais aprofundada, porque para você refutar, você tem que trazer um material amplo que comprove aquilo que você está falando. E se você for pesquisar nessa questão aqui, ou seja, os artigos que foram colocados aí, foram artigos aí que foram estudados, mas que deixaram muitas dúvidas pairando no ar e não deram certeza nenhuma de nada daquilo que estavam tentando contestar, né? Então, ou seja, a pesquisa seria considerada para a validação adequada dos fatos para mostrar a veracidade dos fatos. Podemos ver isso no controverso simpósio realizado, no qual jogou ao descrédito aqueles que trouxeram essa informação. Não tem esse aí, vocês podem pesquisar na internet a respeito disso aí. Se tratando de algo que vá contra a fé das pessoas, por mais óbvio que seja, sempre vai haver tentativas de retaliação por parte de religiosos, tá? Então sempre vai haver essas tentativas de retaliação por parte daqueles aí que tentam defender a questão de Jesus como histórico, como uma figura divina, como uma pessoa que é o Messias, onde na verdade os judeus até hoje não aceitam porque não cumpriu absolutamente nada daquilo que se dizia ter cumprido. Então fica esse videozinho para vocês aí hoje. Não deixa aí de comentar, compartilhar, se inscrever nos meus canais, nas minhas páginas, me adicionar no Facebook, no Instagram aí, no YouTube, você se inscrever no canal. E aí, pessoal, se você quiser adquirir o material, quiser saber mais a respeito dessa questão de Jesus, todos os assuntos a respeito sobre a história, sobre a fisionomia de Jesus,
sobre as profecias envolvendo ele, sobre se realmente ele ressuscitou, se ele foi crucificado ou foi pendurado no madeiro, porque também tem essa diferença, você pode adquirir o material, tá certo? Desejo a vocês muito sucesso, um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade.